Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Olá, estamos iniciando o programa espírita Amor e Caridade e hoje com um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre o perdão. E a nossa convidada fez recentemente uma palestra, que é a Rosângela. Muito obrigado pela sua participação. Nós sabemos que você fez uma palestra recentemente, né? Sobre o assunto. Foi no Aristides Silva. Sim, foi no domingo, retrasado, fiz essa palestra no Aristides Silva. Foi muito interessante, muito importante também, porque quando a gente faz os estudos, nós temos que estudar muito. E falar sobre perdão não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E por que é tão difícil perdoar? É difícil perdoar porque nós somos falíveis. Nós podemos errar também, né? Por isso que algumas vezes encontramos essa dificuldade em perdoar, né? Mas nós sabemos também que isso tem que acontecer, principalmente porque faz bem. Faz bem perdoar, sim. Faz bem a gente sentir que nós temos essa oportunidade de perdoar. Tem um amigo que ele falou o seguinte, que muitas vezes a gente fica preocupado assim, eu vou perdoar, mas que nós deveríamos fazer uma pergunta para nós. Por que nós não nos colocamos naquela pessoa que precisa ser perdoada? Porque a gente precisa ser perdoado, e muito, né? É por isso que a gente está aqui, trabalhando, estudando, aprendendo, conhecendo, cometendo equívocos, mas levantando cada dia. E é isso aí. E Jesus, quando disse que nós deveríamos amar os inimigos, como isso é possível? Jesus, quando fala em amar os inimigos, nós podemos entender o seguinte, isso é um ponto que nós vamos chegar. Temos que chegar nesse ponto, sim, e de amar os inimigos. E quando nós chegarmos nesse ponto, ele não vai ser nem mais os nossos inimigos. Mas a gente sabe que nós não vamos amar um inimigo como a gente ama um amigo, certo? Uhum. Mas a gente tem que começar o quê? A tolerar, a entender. Aquilo que eu falei no começo. Nós também erramos. Nós também, durante esta longa jornada da nossa vida, quantos inimigos nós já não fizemos? De quantos inimigos nós já não maltratamos? E será que todos gostam de nós também? Né? É interessante isso porque às vezes a gente fica muito preocupado, né? A pessoa tem que gostar de mim porque eu sou boa, sou isso, sou aquilo, mas nem todos gostam da gente. Como nem de todos nós gostamos. Né? Tem até uma passagem de Jesus que fala, conversando com Pedro e Felipe, ele fala sobre isso. Quando vão até Jesus e fala assim, poxa, mas estão falando mal do Senhor, estão falando que o Senhor é isso, é aquilo, e as pessoas têm que gostar. E falou, não. Se todas as pessoas tiverem que gostar da gente, nós temos que gostar de todas as pessoas, da forma como elas são. E aí a gente para e pergunta, né? Nós gostamos? Nós não atingimos ainda essa capacidade de amar a todas as pessoas. Não atingimos ainda essa capacidade. Né? Estamos trabalhando por isso e para isso. Por isso que essa questão do perdão é muito complexo mesmo. Como que eu perdoo? Como é que eu amo o inimigo? Eu tenho que trabalhar isso. E tem que ser agora. Será que a gente não já está na hora da gente parar de ficar chorando, né? O leite derramado, vamos botar assim, de estar chorando porque nós fomos magoadas, de estar chorando porque fui injustiçada? Seria se fazer de vítima? A questão é essa, de se fazer de vítima, sim.
né? E só que a gente, durante, como dizem, nós podemos enganar alguns durante algum tempo, mas a gente não engana todos durante todo o tempo. E o pior, a gente não se engana durante todo o tempo também. Então, trabalhar o perdão realmente, como a gente estava conversando, né? Aquela parte de Shakespeare, quando fala assim, o que é essa questão do perdão? É você tomar o veneno e querendo que o outro morra. Não vai acontecer. Então, o que eu tenho que fazer? Por onde eu tenho que começar a trabalhar essa questão do perdão? É uma boa pergunta. Por onde começar? Por onde eu tenho que começar? É eu parar, eu olhar para mim, nesse momento, eu parar e olhar para mim. Eu quero continuar sofrendo. Mas todo mundo que não perdoa sofre? Veja só, aparentemente pode-se achar que não, mas sofre. Sofre às vezes lá no íntimo, onde nós não podemos chegar. É como a gente sabe que tem pessoas que estão sorrindo e às vezes estão passando uma dificuldade muito grande. Elas às vezes estão felizes, entre aspas, né, na multidão, mas elas estão isoladas com elas mesmas. Então, quando a gente resolve não perdoar, vai sofrer. Agora, quando eu me disponho, quando eu começo a pensar de verdade que eu preciso fazer isso, que eu preciso trabalhar essa questão do perdão, porque, como a gente vai ver mais à frente, é questão de saúde, então eu tenho que ir em busca. E, na verdade, não seria perdoar para mim. Eu tenho que perdoar o outro para o meu benefício, né? Não é para beneficiar o próximo. Veja só, a gente vê o seguinte, a questão do perdoar para mim. Primeiro, o auto-perdão. Porque fica muito difícil eu chegar e falar assim, eu perdoo o meu próximo, mas as coisas, os equívocos que eu cometi, eu não consigo perdoar. Como é que eu vou ter o parâmetro para perdoar o outro? Eu começo a me perdoar, eu começo a me reconciliar comigo mesmo, aí eu começo a trabalhar e perdoar o próximo. Porque nós sabemos, a ponte para chegar a Deus é o próximo. A gente precisa trabalhar. Eu começo a perdoar, então eu começo a perdoar fora? Não, começo a perdoar dentro de casa. Começo a perdoar a minha família, começo a perdoar aquele que é mais complicado, que muitas vezes eu coloco como mais complicado, mas ele é exatamente aquele companheiro ou aquela companheira, ou filho, seja o que for, que está ali junto comigo para a gente crescer. Eu acho mais difícil porque a pessoa, quando convive, a intimidade acaba fazendo com que você extrapole um pouco, né? Certas coisas que você não falaria para um amigo, você acaba falando para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, né? Então, perdoar dentro de casa realmente é muito difícil. Verdade, mas como a gente sabe, né? Quem são aqueles que mais nos magoam? Vamos pensar assim, geralmente é aquele que convive mais conosco. É aqueles que às vezes tocam nas nossas feridas, às vezes tocam nas nossas, vamos dizer, naquelas coisas nossas que estão escondidas. Porque eles sabem, né? Porque eles sabem. Enxergam e nós não enxergamos. Porque enxergam e nós não enxergamos. E isso é exatamente esse trabalho que nós temos que fazer. A gente pode pensar assim, como que eu posso perdoar a um pai, exemplo, que me espancou como criança e aconteceu tal. E tá. Se eu hoje estou crescendo, já estou na idade adulta, ou seja, a idade que for, eu tenho que parar nesse momento e pensar o que eu quero. Eu quero ter razão e para estar sofrendo sempre, ou eu quero ser feliz? Tá. Me lembrei de uma história de uma senhora, né, em que o genro chegou em casa e ela chorando, desesperada, chorando, e ele falou, minha sogra, o que houve com a senhora? É meu marido, não sei o quê. Fez aquele rosário todo, e ele ficou meio assim, porque o marido era um homem bom, né? Mas o que foi que aconteceu? Ele me maltratou. Mas como? Há 28 anos. Quer dizer, há 28 anos que ela traz aquela dor, aquela culpa. Está na hora de sair disso. Mas ela, para perdoar, ela vai esquecer essa ofensa? Veja só, esquecer, né, a ofensa
Esquecer, vamos botar assim, é amnésia, não é esquecer, mas ela vai ter que trabalhar aquilo ali. Ela vai ter que procurar resolver aquela questão, porque dizer assim, eu perdoo, mas não entra na minha casa nunca mais, você não perdoou. Ou eu perdoo, mas morreu para mim. Ou eu perdoo, você não perdoou. Você ainda está com aquela raiva lá dentro. Então, é aquilo que a gente fala, Ricardo. Será que não é momento de eu começar a trabalhar isso em mim, agora, nesse instante? Eu estou tendo essa oportunidade. Começar a pensar nisso. Será que eu vou ficar com essa questão do perdão até quando? E a reencarnação, ela é justamente para acertar essas arestas, né? Pode essa pessoa já ter uma história anterior? Certamente. A reencarnação a gente coloca como uma bênção de Deus. E nós sabemos que não há vítima e não há algoz. O que acontece, o que se passa hoje em muitos casos, é o que? Não é mais causa, são consequências. E geralmente, às vezes, fala assim, será que eu pedi esse filho rebelde, esse filho que faz isso? Pediu. Será que eu pedi aquele? Pediu. Porque é com ele realmente que a gente vai reajustar, que a pessoa vai reajustar o caminho. Eu acho muito interessante que no Espiritismo, o filho não pode dizer que eu não pedi para nascer. De jeito. Né? Se um filho fala isso para um espírito, ele responde, pediu, implorou, né? Verdade. Porque existe uma programação feita na espiritualidade e com certeza aquele filho sabia que ia nascer daquele pai, que ia enfrentar aquelas dificuldades e muitas das vezes aquelas dificuldades é que fazem ele crescer. Eu lembro que você estava comentando antes de iniciar a gravação sobre um caso do Haroldo Dutra, que tem um pouco a ver com isso, né? Verdade. O Haroldo, falando com um grupo de jovens... Primeiro nós temos que dizer quem é Haroldo, né? Haroldo Dutra... Muitos podem não saber quem é o Haroldo, né? Nós conhecemos bem, né? Haroldo Dutra Dias é um pesquisador, é um palestrante espírita, né? Um trabalho dele belíssimo do Evangelho, fez a nova tradução do Novo Testamento, né, a pedido da Federação Espírita Brasileira. E ele contou o seguinte, porque muitos jovens às vezes falam assim, eu não dou para isso porque meu pai me abandonou, eu não dou para aquilo porque minha mãe não me amou de verdade. E coloca várias coisas, né, justificando não tomar uma atitude. E ele conta que a mãe dele era uma mulher sonhadora. Ela queria ser psicóloga, mas não tinha estudo, então ela veio do norte de Minas, que era uma área muito pobre mesmo, né? E vai morar na cidade, na capital, e lá numa família, trabalhar numa casa de família, o filho, né, mais novo da família se apaixonou por ela, ela acabou engravidando e o filho foi mandado para outro lugar, né, para estudar. E ela teve e ela ficou grávida do Haroldo. E nesse tempo, ela voltou para a cidadezinha dela do interior, mas não deu certo, voltou para a cidade. E o Haroldo, praticamente, segundo ele colocou, ele passou por 8 lares. Ele diz, eu poderia ter escolhido outro caminho. Mas é aquilo que você estava falando em relação à reencarnação. São espíritos que vêm realmente com essa dificuldade para ultrapassar essa dificuldade, ultrapassando essa dificuldade, crescer e seguir em frente. Então, tudo bem, pode acontecer de nós ouvirmos uma família difícil, numa família às vezes envolvida com vício, uma família às vezes envolvida com uma série de dificuldades, mas dali, o que a gente sabe? Do lírio nasce da onde? Do charco. Dali o lírio pode sair. Então, é essa força de vontade que tem que ter. Essa vontade, sim, a oportunidade, abraçar as oportunidades. E ficarmos chorando. Eu tenho amigas que choram até hoje porque o ex-marido, o noivo, deixou a igreja há 50 anos e ainda está com vestido de noiva dentro do armário. Amarelo, nem cabe mais. E não casou também. Quer dizer, então, nós podemos parar e pensar assim, o que eu posso fazer? O que eu estou fazendo? São perguntas. O que eu estou fazendo nessa vida? Por que eu vim?
Eu vim para sofrer? Ou eu vim para crescer? E a revolta geralmente gera mais angústia e mais sofrimento. E se a pessoa passar para frente, bola para frente, como dizem, ela vai superar, né? E vai melhorar. Por exemplo, essa pessoa que está lá com o vestido guardado deveria ter queimado esse vestido ou doado, né? Para ela poder se ver livre daquela situação, aceitado, abrir o coração para outras pessoas, né? Certamente. Mas aí aquilo que nós falamos no começo, entra a vitimização, né? Como é que para algumas pessoas elas têm essa necessidade, como é que ela vai reclamar? Olha como eu sofro, olha coitadinha de mim, tá vendo? Ninguém me ama, ninguém me quer, uma canção antiga que teve aí, né? Quer dizer, então ela não modifica, transforma. Há pouco tempo eu li, muito bacana, um senhor de 80 anos casou com uma senhora de 72, a primeira paixão dele, casaram, se reencontraram. Isso então, é muito lindo quando acontece, né? Entende? Quer dizer, olha só o tempo que teve e que eles se reencontraram novamente, né? Quem sabe, agora, alguns podem falar, poxa, mas com 80 anos, 72, daqui a pouco estão morrendo. Não importa, já estão se preparando para namorar quando voltar na próxima vida. Seja infinito enquanto dure, né? Isso aí, né? É verdade. Então, a questão, quando a gente fala nessa questão do perdão mesmo, quando eu falei do perdoar a si próprio em primeiro lugar, é porque quantos de nós estamos precisando fazer isso? Se perdoa, se reconcilia consigo mesmo. Certa feita eu ouvi algo muito bacana, um caso de uma pessoa que ela falou assim, que ela tinha, na juventude dela, ela tinha provocado o aborto, e aquilo doía muito, tal, anos e anos, e alguém chegou e falou assim, se reconcilia com você. Quando você fez isso, você não sabia, você não entendia, te perdoa. E é isso que a gente está. Isso é a mesma questão quando Jesus falou, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem? Verdade. Porque muitas vezes nós cometemos equívocos porque a gente não sabia. Por isso que Jesus, quando pede perdão, e olha, se nós pararmos para pensar, Jesus estava na cruz, quando ele falou assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não era algo de 28 anos atrás. Não era algo de 28 anos atrás. Então, ele pediu isso daí. Exatamente. É o que? Parar e eu pensar. Se eu cometi equívocos, se eu errei, quem não erra, né? Mas também, né, assim, quem não erra que eu vou errando todos os dias. Mas eu ter aquela vontade, aquela coragem de despertar, de acordar lá dentro mesmo e falar assim, hoje tem que ser o melhor dia da minha vida. Mas existem pessoas que a mágoa, a ofensa é tão grande que ela não consegue perdoar. Mesmo você falando, mesmo ela sabendo que aquilo até faria bem para ela, mas ela não consegue perdoar. Como é que essa pessoa vai conseguir lidar com isso? Ela vai sofrendo. É essa hora que ela tem que parar e pensar assim, eu quero continuar sofrendo. É uma decisão, Renato, ela tem que tomar essa decisão. Eu quero continuar sofrendo. Será que essa raiva, essa mágoa, esse ressentimento, até quando? Até quando eu vou querer sofrer isso daí? Tem um limite. Como a gente estava conversando anteriormente, é olhar para si mesmo, sabe? Chegar de frente para o espelho e falar, até quando eu preciso ficar sofrendo? Por que eu não posso sorrir, respirar fundo? E a gente sabe também, a gente também fala, né? Que alguns falam assim, não, se eu acabar com tudo, tudo acaba. Não acaba. Então, como a gente vê, suicídio não acaba. Se jogar nas drogas, não acaba. Ir para o álcool, não acaba. Porque muitos vão porque não conseguem buscar esse sentimento dentro deles. Muitos vão por isso. Porque não conseguem ver que eles são filhos de Deus também. Não conseguem ver que eles são amados. A gente pode falar, quem ama? Quem me ama?
com certeza tem muita gente que te ama. Com certeza tem pessoas que estão ali do lado só pedindo que você olhe. Olhe para mim. Né? Tem a figura de Jesus quando está naquela tempestade. Eu acho maravilhosa a tempestade aplacada, né? Ele está no mar e ele está adormecido e os discípulos ficam desesperados. Senhor, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E ele vai e pede que o mar, né, silencie. E ele olha para aqueles discípulos com amor, sabe? Como dizendo, eu estou aqui. Eu até adoro a música do Roberto Carlos, eu estou aqui, né? Então é linda, eu estou aqui, sabe? Então se Jesus está junto com a gente, não é essa questão assim, ele está longe, ele está nas igrejas, alguns querem deixá-lo crucificado, tira ele da cruz, só isso. E faz alguma coisa por você. Olha para você, ama, sabe? Perdoa, né? Tem fé. Como diz, né? O que é a fé? É quando você põe o pé e depois Deus põe o chão. Aí essa é a fé. É o acreditar, é o ter coragem. É realmente olhar e pensar, está na hora de eu perdoar. Então seria querer perdoar. Querer perdoar. Mesmo não conseguindo de imediato. Mesmo não conseguindo de imediato. É devagar. É um processo. É um processo. É um processo. É um processo lento, é um processo. Mas é um processo que você pode seguir em frente. Se você está com vontade, se você quer. Podemos pensar assim, então eu tenho que perdoar o assassino do meu filho? Eu tenho que perdoar aquele que cometeu um desatino qualquer? Eu tenho que perdoar, e a gente lista uma série de coisas, né? Coisas absurdas. Absurdas. Olha, eu posso não perdoá-lo agora, mas já chegou a hora que eu vou precisar perdoar. Porque exatamente esse trabalho é um trabalho que a gente vai ter que fazer conosco mesmo. A não ser que eu queira viver eternamente, chorando, desesperado. E chega uma hora que não tem nem mais lágrimas. Eu vou querer conversar mais sobre essa questão, esse tipo de perdão. Mas depois de um pequeno intervalo comercial. Voltamos já já. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato, padaria e lanchonete, açougue, bebidas em geral, frutas, legumes e hortaliças, direto do produtor. Aqui você encontra papelaria, perfumaria e bazar. Aqui você pode fazer o pagamento das suas contas, realizar saques e fazer depósitos. Preço baixo e bom atendimento você só encontra aqui na Rede Que Barato. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã sem fins lucrativos. Semanalmente, em vários dias e horários, promove o estudo do Evangelho de Jesus, visando ajudar no desenvolvimento moral do homem, de modo a contribuir para criar uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana. Oferece aulas de evangelização para crianças, adolescentes e adultos. Venha nos visitar. Estamos de volta com o programa Espírita Amor e Caridade e hoje falando sobre o perdão. No primeiro bloco, conversamos sobre as várias formas de perdão, mas a nossa convidada, Rosângela, do Centro Espírita Aristide Silva, estava comentando sobre perdoar um assassino. Como pode, Rosângela, uma pessoa perdoar, por exemplo, o assassino de um filho? Eu vou contar para você uma história que ocorreu com o Chico Xavier, ele falando sobre essa história, né? Que dois amigos, um por divergência matou o outro.
E a mãe do rapaz que foi assassinado esteve no Chico desesperada, desiludida, e, sabe, com um sentimento de revolta, de ódio, de mágoa. E o filho deu a comunicação, falou com a mãe que ele estava muito bem, que ele estava muito bem amparado, né? Que as coisas não acontecem se não tem que acontecer, né? Há dívidas que às vezes elas são cobradas, tá? E nesse momento ele pediu à mãe que procurasse a mãe do amigo dele, porque ela estava muito necessitada. A mãe desse rapaz, ela relutou, porque até então, lógico, né, meu filho, caramba, como, né? E foi procurar. Passado algum tempo, 1 mês ou 2 meses, o Chico veio entrar na sala uma senhora que ele conhecia, uma outra senhora que ele não reconheceu. Foi quando ela apresentou: Chico, essa é a mãe do rapaz que matou meu filho, né? E nós estamos aqui e nós estamos trabalhando junto na recuperação dos jovens, né? Dos jovens infratores. E eu venho dizer a você que eu perdoei esse jovem. Porque, Ricardo, não é fácil, claro que não é fácil perdoar. Qual a mãe, né? Qual a mãe, qual o pai que, vivendo uma situação dessa, consegue sair de dentro de si mesmo e dar o perdão? Tem um caso em São Paulo de um jovem, um grande empresário. Ele tinha um filho de 3 anos, que o filho foi sequestrado, ele pagou o dinheiro do sequestro e o filho foi assassinado. E aí a gente vê como que ele utilizou o perdão de forma diferente. Ele morava de frente a uma comunidade muito pobre. E um dia ele falou assim: ou eu vou para a comunidade ajudar, né, perdoar de alguma forma o que foi feito com meu filho, ou eu vou perder a minha esposa e a minha filha. Porque ele se tornou uma pessoa extremamente amarga. Estava sofrendo muito, revoltado. Não é fácil? Não é fácil, claro. Quem disse que é fácil? Realmente um amor sublime, é sublimar esse amor. De você chegar, olhar nos olhos daquela criatura e falar: eu te perdoo. Há outro fato que conta que uma senhora, ela frequentava um presídio em São Paulo, ajudando lá um jovem, e sempre ela estava lá, sempre. E aí um dia o jovem a interpelou e falou assim: você sabe quem sou eu? E ela falou: sei. Você sabe que eu matei seu filho? Ela falou: eu sei. E por que você faz isso? Aí ela virou e falou assim: o meu filho não está mais aqui, mas você está. E eu sei que você não tem ninguém por você. E se eu posso fazer, eu vou fazer. Então, são sentimentos, Ricardo, são coisas assim que brotam nas pessoas, evidentemente. Lógico, as pessoas têm todo o direito de sentir vamos botar assim, essa raiva, essa mágoa, esse ódio. Tem todo o direito. É um direito. Ninguém pode julgar. Ninguém pode julgar, né? Como ela pode ir trabalhando isso. Nós vivemos isso há pouco tempo com aquele médico que foi assassinado na Lagoa, quando a esposa dele, numa rede social, disse que perdoava os assassinos. Ela teve que simplesmente quase que tirar o perfil dela, porque as pessoas estavam revoltadas. Como ela poderia perdoar? Quer dizer, as pessoas não aceitam... Não aceitam, claro que não aceitam. Que o perdão aconteça. Quer dizer, nem eles têm que perdoar. É a esposa que tinha que perdoar, a mãe, mas as pessoas não estavam aceitando que ela tivesse perdoado. Não aceitavam que ela tivesse perdoado. Aí cai naquela questão que eu falei no primeiro bloco, quando Pedro cobra de Jesus, né? Poxa, Senhor, estão falando do Senhor, falando mal, e falando isso, falando aquilo. Aí é quando Jesus fala: então, Pedro, você acha que nós somos isentos, né, a não ter esse tipo de comentário? Se nós nos achamos isentos a isso, nós temos que amar a todos da mesma forma, até o assassino do filho. Porque se eu quero cobrar, né? Você me lembrou um caso que é mais corriqueiro.
perdoar aquele que faz a fofoca, seja no trabalho, né, no ambiente familiar, também acontece muito, né? É muito difícil. É muito difícil e a gente vai e volta na mesma questão, né? Somos falíveis. E aquele que faz a fofoca, né, é aquele que desagrega a família. O problema é que as palavras, elas chegam, elas voam, elas, sabe, elas ferem, elas magoam. Então, muitas vezes a gente ouve falar o seguinte, por exemplo, né, se sofremos qualquer tipo de crítica, e Divaldo passou uma situação dessa, que estavam criticando, falando mal dele, falando que ele era isso, os fofoqueiros de plantão. E choroso, né? Devido a essa situação, Joana chegou e falou para ele assim, por que você está chorando? Minha senhora, será que a senhora não está vendo? Estão falando mal de mim, falando isso e aquilo. Ela virou para ele e falou assim, nunca critiques, mas se os seus críticos não te respeitam pelas tuas obras, eles não vão te respeitar pelas tuas palavras. Então, vá trabalhar. É no exemplo que ele ia responder. É no exemplo. Porque vai ter, infelizmente, e no fundo, Ricardo, esse tipo de pessoas que agem dessa forma são sofridas. A gente fala assim, é ruim, é muito ruim mesmo, é mal, é isso. Não é não. É uma solidão intensa. É uma solidão imensa. Muitas vezes ela não aguenta nem ela mesma. E ela vai usar esses artifícios. Elas vão usar esse recurso. Que no fundo, elas não querem ferir o outro. No fundo, elas querem ferir ela mesma. É como se ela estivesse demonstrando isso para que todos pudessem ver o sofrimento que ela está passando. Né? Como a criança que faz birra, né? Faz uma malcriação para chamar a atenção. Verdade. Seria isso. Ela acaba sofrendo um castigo, né? Mas na verdade ela está querendo chamar a atenção, só que da forma errada. Com certeza. E como a casa espírita pode ajudar essa pessoa que está querendo perdoar, ou que a pessoa tem esse costume de fazer essa fofoca, ou sente porque ninguém reconhece que faz fofoca, né? Verdade. Mas ela pode reconhecer que ela está sozinha. Já é um sinal, né? Isso aí, já é um sinal. Se ela disser assim, eu não tenho amigos, ninguém gosta de mim, isso já é um bom sinal para ela perceber que ela tem que procurar uma ajuda, né? Isso. A casa espírita, né? A casa espírita, o que nós podemos fazer como trabalhadores da casa espírita? Receber essas pessoas com muito carinho, e com muito respeito, e com muito amor. Agora, o que a doutrina pode fazer? Ela pode fazer muita coisa. Então, o que nós procuramos é trabalharmos exatamente essa questão moral, né? Essa mudança, a reforma íntima, Ricardo. Essa reforma íntima que ela é tão importante na vida da gente, em todos os sentidos. Sabe, você olhar para dentro de você mesmo e parar e pensar assim, está na hora de eu parar de ser fofoqueiro. Mas isso acontece de uma hora para outra? Não acontece de uma hora para outra, mas tem que acontecer. A passos lentos? A passos lentos, mas não tão lentos que dure um século. Não tão lento que dure um milênio. Eu quero mudar, eu quero transformar, eu quero crescer. Eu estou com vontade, eu estou cansado de estar batendo na mesma tecla e a música não está tocando. É interessante que a pessoa não percebe que está dando errado. Então tem que mudar o método, né? Isso. Sabe aquele... Agora não, né? Mas antigamente, né, a gente gravava o futebol na fita cassete, né? Aí o time empatava domingo de tarde, mas eu botava a fita cassete lá no aparelho para ver se meu time ganha. Exatamente isso. Aquilo que nós falamos, né? Eu tomo veneno para o outro morrer. Não vai adiantar. Eu fico amargurado, né? Ou então eu começo a criar uma série de situações para que o outro adoeça. Não adianta. Olha, a gente tem que olhar para si mesmo. Parar e pensar assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Está na hora de eu despertar. Está na hora de eu acordar. Está na hora de eu, sair desse mundinho que eu criei e ir para frente. Sair da tal zona de conforto. Né? Então, como você pergunta assim,
Como fazer na casa espírita? É ir até a casa espírita, é estudar, procurar uma casa espírita, o que ela oferece, o que é essa casa espírita, procurar saber o que é a doutrina espírita. Então, muitas vezes mesmo, Ricardo, depende do passo que eu quero dar. Se eu ficar sentado na poltroninha em casa, chorando as pitangas, como diz por aí, nada muda. Nada muda. E mesmo que eu não queira perdoar, se eu for na casa espírita e começar a estudar a doutrina espírita, será que eu vou ter condições de um dia querer perdoar? Certamente que sim, porque nós começamos, quando a gente começa a estudar, nós começamos a sair de dentro do meu, vamos dizer assim, dentro do meu conforto. Eu começo a conhecer. Sair do mundinho, como o pessoal do meu fala. Mundinho, né? De olhar para o meu umbigo. Eu começo a conhecer, eu começo a me esclarecer. Eu começo a ver que eu não sou vítima. Que eu não sou aquela pessoa que tenho que estar aplaudindo. Eu posso ser um ator, né? Protagonista da minha vida. Então, quando eu começo a frequentar a casa espírita, eu começo a perceber isso daí. Algo está mudando. E mais interessante ainda, que muitas vezes a família começa a olhar isso daí. E fulano está diferente, não está falando aí tanto seria da o vida exemplo, alheia, né? Não está chorando tanto, né? Não está reclamando tanto, não está se lamentando tanto. Esse é o trabalho. Às vezes a própria pessoa não vai perceber de imediato a mudança, mas os familiares vão perceber. Com certeza. Ela vai ser mais tranquila, vai ter menos complicações, conflitos com os familiares, porque ela está aprendendo a lidar com todos esses sentimentos que a espiritualidade traz com tanta tranquilidade, né? É verdade, ela vai começar a aprender isso daí. E se ela tiver força de vontade, ela sai desse mundinho, desse sofrimento que ela vem trazendo. Mesmo uma pessoa com depressão? Mesmo uma pessoa com depressão, temos que ajudar. Mas como ela vai ter essa força para... Evidentemente, Ricardo, lógico, né, que quando a gente entra na questão da depressão, nós não podemos deixar de ver que há que ter todo um tratamento médico, um atendimento psicológico, né? Se ela necessita tomar algum medicamento, ela precisa tomar um medicamento. O que ela vai fazer na casa espírita? Ela vai tomar um passe, ela vai ouvir uma palestra, sabe? Ela vai começar a conviver, porque ela vai começar a refletir, entende? Ela vai começar a sair de dentro do mundo em que ela se encontra também. Nós sempre colocamos o seguinte: casa espírita não é casa de milagres. Porque os milagres não existem. A gente sabe disso estudando, né? Então não vamos pensando assim, eu vou para a casa espírita por milagres, não. Mas o que eu posso fazer para melhorar? Quantas pessoas que quando elas estão, dependendo da depressão, se é uma depressão a qual ela pode se movimentar, quantas pessoas vão lá, vão ajudar em enxoval de criança, vão ajudar a fazer, vamos dizer, a trabalhar na cozinha. Ela começa a ver que ela pode ser produtiva. Ela começa a ver que ela pode crescer naquilo ali. E ela vai se ajudando. Ela se sente útil. Ela se sente útil. Ela pode se sentir viva, sabe? Então, é sair daí. É ir em busca. Eu, às vezes, falo com as pessoas assim, quando eles dizem, eu não tenho amigos, né? Que chega na casa espírita assim, deprimido, fala, mas você procurou amigos aonde? Né? E a casa espírita é um lugar para você encontrar amigos que só querem o bem. Com pessoas certeza. Que estão buscando também a evolução, a reforma íntima, né? Pensar de modo diferente. Isso mesmo. Muito bom. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e na volta vamos falar um pouquinho sobre essa questão do auto-perdão e da questão que você falou também sobre a saúde. Já estamos de volta. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, Rua Luiz Nogues Júnior, número 900, no bairro de São Pedro. Perfumaria, material de limpeza, bazar, bebidas, açougue,
Hortifruti e padaria com doces e salgados. Disque Entregas. Preço, qualidade, bom atendimento. Vem pra cá você também. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo. Tempero da Serra Restaurante Self-Service, funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3h30 da tarde, com um cardápio variado. E aos finais de semana, aquele frango assado saboroso. Tempero da Serra Disque Entregas. Telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Voltamos com o programa espírita Amor e Caridade, tratando do tema do perdão. Mas agora, nesse bloco, a minha intenção é te perguntar sobre o auto-perdão. Aquela pessoa que cometeu um erro e que ela não consegue esquecer, ela não consegue se sentir até merecedor das bênçãos de Deus, porque ela cometeu aquele erro ali e ela para sempre tem uma sensação de que ela é devedora. Como que a pessoa vai lidar com isso? Veja só, Ricardo, nós sabemos que temos uma longa estrada, né? Somos passageiros, né? Estamos vindo de outras reencarnações que com certeza acertamos, que com certeza erramos, mas só que chega um momento em que esse auto-perdão ele precisa ser melhor trabalhado. Será que já não está na hora? Será que nós precisamos nos condenarmos o tempo inteiro? Até quando? Até quando nós temos que ter esse tipo de atitude? Eu falei, acho que até anteriormente, quando a mulher, até ela, por algum motivo, ela comete o aborto. Há um momento, e é o momento da reconciliação. Se ela não consegue se reconciliar com ela mesma, como que ela vai conseguir continuar na vida? A verdade é que a maioria das mulheres que cometem o aborto, elas acabam ficando psicologicamente afetadas, né? Certamente. Porque depois elas vêm com elas têm aquele sentimento de mãe e tudo, e lembram daquela oportunidade que tiveram e negaram, né? Então é um trabalho muito difícil também, né? É um trabalho difícil, mas é um trabalho que há que se fazer. Porque se Deus perdoou, por que eu não me perdoo? Por que eu não trabalho isso daí? Por que eu não me reconcilio? Por que eu não olho para mim e falo assim, tudo bem, eu cometi isso, mas eu quero mudar, eu quero transformar, eu quero melhorar, eu quero fazer algo de bom. E muitas fazem. Ou elas tornam-se mãe, ou elas tornam-se professoras, ou elas têm creche, ou elas saem de dentro delas mesmas. Resgatam o mal isso daí. Fazendo bem. Resgatam fazendo bem. Como é que a gente como podemos nos ajudar quando a gente comete um ato equivocado? Fazendo bem. Criando obras. Obras não é obras feitas de tijolo, de cimento, não. As boas obras. Tornando-se o quê? O homem de bem. Então, esse é o trabalho. O auto-perdão é trabalhar isso constantemente. É estar trabalhando isso todos os dias. Então, quando eu começo a trabalhar isso, eu faço com que a própria espiritualidade possa me ajudar a atuar sobre mim muito diretamente. Chega de tanto lamuriar-se, chega de tanto lamentar-se, chega de tanto chorar. É muito interessante, tem uma história bacana que Tiago, na morte de Jesus, Tiago fica indignado e ele quer ir para o alto de uma montanha, ficar sozinho, porque o mundo era um mundo mau, essas coisas todas. E quando ele chega nesse lugar, ele está subindo e ele vê uma figura vindo iluminada e ele fica empolgado, Jesus vai ficar comigo aqui. E
Jesus passa rapidinho por ele e fala: Senhor, Senhor, onde vais? Aí ele diz assim: você não está vendo? A terra está precisando de mim. São muitos os que estão precisando de mim. E eu vou para lá, eu vou trabalhar. E aí Tiago cai em si e ele olha que está na hora de levantar-se, está na hora de parar de se lamentar, fazer como Saulo fez. O que Saulo fez? Muito boa lembrança. Saulo, perseguidores dos cristãos, que não tinha... Ele era um homem bom. Ele achava que estava fazendo certo. Ele achava que estava fazendo certo. E quando ele está na estrada de Damasco, no momento que ele está chegando lá na cidade, ele cai, como diz, cai do cavalo, uma luz iluminada, e ele escuta uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo apenas diz: Senhor, o que queres que eu faça? Saulo não ficou se justificando. Saulo não ficou naquela não me perdoo porque o grande amor da minha vida, Abigail, morreu, porque Estevão foi dilapidado. Ele só falou assim: Senhor, o que queres que eu faça? Então é como nós falarmos para nós: Senhor, o que queres que eu faça? Ele imediatamente entendeu que ele tinha que agir no bem. Ele imediatamente entendeu isso. Sair da condição de vítima e fazer alguma coisa. E olha, Ricardo, nós somos irmãos. Somos filhos de Deus. Quem está aqui fora, quem está nas cadeias públicas, quem está lá do outro lado do mundo, aonde for, somos filhos de Deus. Então, não tem essa... um é filho de Deus, o outro não é. Nós somos. Só que fomos, e a gente sabe, fomos todos criados simples e ignorantes. Agora, nós fizemos o quê? Escolhas. Este é o problema. São as escolhas, são as decisões que nós tomamos, que algumas vezes vai provocar em nós uma vida sofrida, como já disse, de 100 anos ou de milênios. É um momento de uma escolha errada, um segundo de uma decisão sem refletir, sem parar, sem fazer uma oração, né? Isso aí. E aí toma a decisão e aí vai conviver com aquilo durante todo o resto da vida. Mas pode lembrar disso, mas lembrar sem sentir a dor. Sem sentir a dor. Quer ver Esse seria o esquecer? Quer ver um exemplo? Um exemplo? A mulher adúltera. Sensacional. Queriam condená-la, né? Porque queriam condená-la, pegar Jesus para ver o que Jesus ia fazer, se ele ia cumprir a lei de Moisés ou não. Ele simplesmente fala o quê? Quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Os mais velhos foram saindo. Por quê? Foram os mais vividos. E quando você fala exatamente do esquecer, cai exatamente aí. Porque se eu não esqueço mesmo, eu não perdoei. Eu fiz qualquer coisa, não perdoar. Nós já falamos aqui. Se eu chego e falo: olha, eu te perdoo, porém, né, não passe na minha frente, eu não perdoei. Aí eu estou corroendo o meu organismo. Porque tem que perdoar a pessoa passar e eu não ter aquele sentimento normal. Mas eu não preciso voltar a fazer amizade. Não necessariamente. Não há essa necessidade. Não. Primeiro, é só lógico. Não pensar nada mal para aquela pessoa. Não pensar nada mal. Porque até então não podemos esquecer da lei dos fluidos, né? Quando a gente não se atrai mais, há uma repulsão. É lei da vida, é lei natural. Pode acontecer no futuro de resolver? Pode. Tem uma história... Tomara até que sim, né? Pois é, né? Tem uma historinha engraçada que conta que a pessoa chegava sempre na casa espírita e falava: esse obsessor, ela caiu, foi o obsessor que chutou, queimou o arroz, obsessor. E a espiritualidade estava desesperada. O que eles resolveram? Vamos reencarnar o obsessor. Olha, chegou um dia,
Ô presidente, veja o meu lindo bebê. Olha que coisa linda. Quem era? O obsessor. Ficou feliz. A espiritualidade ficou feliz. O obsidiado e ficou feliz o obsessor. Pronto, resolvido. Aí a gente para e fala assim, a espiritualidade, ela está aqui por nós, para nos ajudarmos. Então, evidentemente, lógico, se eu ainda trago a raiva, a mágoa, o ressentimento, porque o ressentimento é a pior coisa do mundo. Ressentimento é o quê? Eu lembro do passado e dói. Eu lembro do passado e dói. E ao lembrar do passado e doer, eu começo a aparecer algumas enfermidades. Ah, mas foi o quê? Ah, foi o sabão em pó que eu lavei a roupa, que a minha pele está toda tomada. Não, eu estou com a azia, foi a azeitona que eu comi, né? E a gente começa a buscar um monte de justificativa. Mas é o quê? É o que está nos corroendo. A mágoa, o ressentimento, a raiva, a falta do perdão. Eu lembrei agora que a palavra mágoa vem de má água. Quer dizer, você está bebendo uma água ruim. Está bebendo uma água ruim. E aí, os vários tipos de enfermidades que tem por aí afora. Alguns tipos de câncer, alguns tipos de câncer que, vamos dizer, é relacionado com a mama, ou que seja, tá? Alguns tipos de câncer, porque senão fica, são todos. Não, e não é a doutrina espírita, não é o espiritismo que está falando sobre isso. As doenças psicossomáticas é a ciência que está chegando lá, que ela está confirmando isso. Alguns tipos de enfermidades, de cânceres, de doenças, seja o que for, é ligado ao mental, é ligado à falta de amor por si mesmo. E que muitas vezes vai descambar por esse lado. Pode gerar uma pressão alta, diabetes, né? E até chegar a um câncer. Até chegar a um câncer. E, mais uma vez falando, é a ciência. Olha que bacana. Mas a doutrina espírita já falava isso há muito tempo, né? Sim, já falava isso há muito tempo. Mas isso é bom porque até então as pessoas vão ficar, já sei, é religião. É religião. Não, é a ciência. Ela está confirmando isso. Quantas pessoas que enfermam exatamente por isso. Houve uma pesquisa uma vez nos Estados Unidos que eles pegaram um grupo de jovens e deram um certo medicamento e no outro grupo deram um remédio que era para placebo. O grupo, né, que recebeu o placebo se sentiu maravilhosamente bem, achando que estava tomando o medicamento. Então, para nós vermos como a nossa mente também influencia nisso aí. Então, é o cuidado, o que eu vou botar na minha mente? O que eu vou pensar? O que eu vou colocar no meu coração? Um amigo falou assim, que quando a gente está enfermando, é como se nós perguntássemos para nós assim, qual é a parte do meu coração que está endurecido? Eu tenho que descobrir isso. Eu tenho que aprender até mesmo com a doença, até mesmo com a dor. Até mesmo com a dor. No qual a gente acha que é a megera, né? Que Deus não nos ama, né? Eu passei uma vida inteira sem perdoar. E aí eu venho com aquela enfermidade como uma forma de resgatar aquela última oportunidade, de pensar. É verdade. É como que, o que será que essa enfermidade está querendo me dizer? E às vezes a pessoa fala assim, eu morro, mas não perdoo. Bem, morrer todos nós vamos morrer. Agora, perdoar, um dia ela vai ter que perdoar. Se não agora, daqui a um tempo, daqui a um tempo. Porque isso faz parte da lei. Perdoarmos. Nos amarmos, nos perdoarmos, olhar o outro com amor, parar e pensar assim, será que eu não faria também, não cometeria o mesmo equívoco? Será que eu não faria também a mesma fofoca? Nós somos falíveis. Nós vivemos num mundo em que isso acontece. Há aqueles que já estão passando, graças a Deus, e passando bem. Mas há muitos de nós que ainda não. Então, quando eu vou julgar o outro, eu tenho que tomar cuidado, prestar atenção. Que julgamento eu estou fazendo? O que eu estou criando? Qual é a enfermidade que eu estou trazendo para dentro do meu corpo? Isso não significa também que eu tenho que aceitar tudo, qualquer coisa. Eu posso chegar para a pessoa e falar, olha,
isso que você está fazendo eu não estou gostando, né? Isso aí. Tá me atacando, não estou me sentindo bem com essa situação que você está me colocando. Isso é verdade. Porque também não fazer isso também pode trazer... não trazer isso também parece o comodismo, né? Uhum. É tipo assim, eu aceito tudo, pode bater porque, olha, se eu não fizer isso, Deus não me perdoa. Não é isso não. Uhum. Tudo é a forma, né? Tudo é a forma. O que Jesus fala? Ele diz o seguinte: seja manso como as pombas e seja prudente como as serpentes. É lição do Cristo. É nós simplesmente prestarmos atenção. Vamos dizer, eu vou abrir a porta, olha, eu perdoo o mundo inteiro, todos entram. Não, claro que não. Eu vou ser prudente, não vou evitar que aconteça de novo. Que aconteça, por isso que a gente não pode esquecer. Por isso que perdoar não é esquecer. Porque se eu esqueço, a pessoa faz de novo. Se nós esquecêssemos o holocausto, ele aconteceria de novo. Precisamos lembrar dele como algo triste. Como algo triste. Que não pode se repetir em hipótese alguma, que a humanidade não pode aceitar. Com certeza. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho. É a coragem mesmo de eu querer falar assim, eu quero mudar. Primeiro eu. Mudar-me. E mudar quem? Porque quem está à volta vai olhar o quê? Vai olhar, como disse Joana para Divaldo, né? Se seus críticos não olham a obra que você fez, não vão ser suas palavras. Bem, nós estamos agora no finalzinho, é uma pena, porque estava muito bom a nossa conversa. E eu soube que você trouxe um texto para ser lido, né? Verdade. Então eu vou me despedir de vocês, agradecendo a oportunidade, agradecendo por permitir, né, a nossa entrada em sua casa, convidando a conhecer mais sobre o programa através da internet em www.amorecaridadeTV.com. Você pode assistir os programas anteriores e até rever esse programa, né? Ou passar para alguém que você sabe que não está conseguindo perdoar ou não está conseguindo se perdoar. Eu agradeço muito a oportunidade e vamos encerrar com a leitura desse texto. Um abraço a todos. Cantiga do Perdão. Não te iludas, amigo, por mais se expanda lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembre o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa. Bênção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém. Libera generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra, pisoteada, esquecida, heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe escrava sublime, de amor mudo, que preside em silêncio o progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é a lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrar, sem sombra, os instantes felizes na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7, cada ofensa
que venha perturbar o nosso coração. E isso vale afirmar na senda de ascensão que, em favor da vitória a que aspiras. Na luta transitória é mais do que importante, é essencial que te esqueça por fim de todo o mal e que em tudo no bem a que te deis, seja aqui, mais além, seja agora ou depois. Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.